Olá, seja muito bem-vindo ao Hora da Saúde. É um prazer imenso ter a sua companhia aqui pela Fonte TV. E o tema de hoje é saúde intestinal. A ciência comprova cada vez mais a grande importância do intestino para toda a nossa saúde. Sabe aquele problema de saúde que muitas vezes a gente não consegue descobrir a causa? Pois é, ela pode estar relacionada justamente ao intestino. Vamos falar sobre inflamação intestinal, disbiose e o chamado eixo intestino-cérebro. Uma ligação que existe entre os dois órgãos que faz com que um influencie o funcionamento do outro. E eu já adianto para você, para termos uma boa saúde intestinal, é preciso cuidar do nosso estilo de vida. Para nos ajudar a entender todas estas questões e termos cada vez mais saúde, eu vou conversar hoje com a gastro e médica do estilo de vida, doutora Fabrícia Maciel. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência tudo isso e muito mais para você. Já estamos de volta e já está comigo aqui na tela a doutora Fabrícia Maciel, gastroenterologista e médica do estilo de vida. Olá, doutora, seja muito bem-vinda aqui na Fonte TV, é um prazer recebê-la. Olá para vocês no estúdio, para quem está em casa, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Começa falando para a gente um pouquinho sobre o que é ser médica do estilo de vida. Médica do estilo de vida trabalha com o jeito de que você vive. Eu sempre digo, a gente sempre procura um médico para consertar, para fazer algum ajuste ou tratar uma doença. O médico do estilo de vida ele vai trabalhar com conversas sobre saúde, sobre estilo de vida, educação em saúde, sobre os pilares de alimentação, atividade física, sono, gerenciamento de estresse, tudo isso com habilitação e mudança de comportamento. Então, é uma abordagem que coloca o paciente no centro do cuidado. Ele é o responsável pela própria saúde. Essa é a grande diferença e o grande diferencial para a gente ter tanto resultado diferente. A gente trata sobre saúde. Eu achei maravilhoso, né, quando eu vi lá a médica do estilo de vida, porque realmente nós, seres humanos, temos muita dificuldade em mudar os nossos hábitos, né, e a gente sabe que isso realmente influencia toda a nossa saúde, todo o nosso bem-estar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas agora eu queria que a senhora falasse sobre essa questão do intestino. Eu comecei o programa falando sobre a importância, o quanto que ele impacta toda a nossa saúde. Fala pra gente, doutora, como que é a importância desse órgão do intestino? A gente tem muitas pesquisas já colocando o intestino como um centro de cuidado. Então, o microbioma, que seria esse conjunto de bactérias, trilhões de bactérias, vírus e fungos e os seus produtos, eles comandariam a saúde da pessoa, né? E isso relacionado muito ao estilo de vida que essa pessoa tem. Então, o intestino hoje ele está no centro do caminho para a saúde ou para a doença. Por isso que a gente fala tanto dele. Se você abrir o Instagram, se você abrir os papers de científicos, a gente vai falar sobre microbiota e alguma relação com alguma doença ou algum estado de saúde. Inclusive tem uma frase da senhora que eu peguei lá do seu Instagram que fala o seguinte: pense em uma doença, essa doença terá relação com o intestino. Cuide do seu intestino que ele cuidará de você, justamente aí para resumir toda a importância que esse órgão tem para toda a nossa saúde, né? E existe também a questão do intestino-cérebro, né? Essa relação que a ciência comprova cada vez mais. O que é essa relação, doutora, e como que um vai impactar o funcionamento do outro? Por que essa relação, segundo o cérebro? Porque a gente tem um sistema nervoso do intestino, um sistema nervoso entérico extremamente complexo. A gente tem muitos neurônios dentro do intestino, do trato gastrointestinal inteiro. E a gente se comunica com o cérebro através do nervo vago. E essa comunicação se faz através dos neurotransmissores. E o que a gente sabe? Isso é bidirecional. Então, um manda toda hora mensagem para o outro e comanda o outro. Então, 90% da serotonina que a gente produz está no intestino. Então, se a gente não tiver o intestino funcionante, saudável, a gente pode sim alterar até o estado emocional dessa pessoa. Então, a gente precisa cuidar do intestino para também ter uma boa saúde mental. E isso cada vez mais vem sendo estudado. Então, a gente já tem muita evidência disso, de como a gente tem que manipular e modular o intestino para a gente melhorar a saúde mental.
Então o intestino, ele vai impactar inclusive as nossas emoções. Exatamente. Dependendo do que a gente come, do estilo de vida que a gente tiver, a gente vai ter uma microbiota, né? Que é aquele conjunto de bactérias. Esse conjunto de bactérias, se ele estiver em desequilíbrio, que a gente chama de desbiose, ele pode predispor à ansiedade, à depressão, e também está relacionado a outras doenças do eixo neurológico, como o Parkinson, e também Alzheimer. Então, cada vez mais, as doenças neurológicas, esse eixo está sendo estudado. E a gente sabe que a gente precisa ter uma boa saúde intestinal para poder melhorar a saúde do cérebro. E quais outras doenças, doutora, que o intestino ruim pode causar na nossa saúde? O intestino ruim, que seria essa microbiota em desequilíbrio, ele pode causar problemas dentro do trato gastrointestinal, como as doenças inflamatórias, a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, até a própria síndrome do intestino irritável, que é o intestino sensível. E a gente já tem vários estudos também dentro da evolução do câncer de intestino. Mas também fora, então, obesidade, diabetes tipo 1, tipo 2, resistência insulínica, asma, alergias, autismo e as próprias doenças também emocionais ali da saúde mental, como depressão e ansiedade. Então, acaba sendo um centro que a gente precisa olhar com muito cuidado para a gente poder ter mais saúde. Então, se a pessoa, né, que está nos acompanhando, ela tem alguma dessas doenças ou algum problema de saúde que ela nunca consegue descobrir a causa, porque tem isso, a pessoa ela passa por vários médicos, faz vários exames e nunca consegue descobrir qual é o problema dela e esquece de olhar o intestino. É importante investigar o intestino, doutora? E o que a gente vê hoje? Tem muita informação na internet, tem muita informação na mídia, e as pessoas vão comprando por conta própria os seus próprios suplementos, vão fazendo seus diagnósticos pelo Instagram, ou precisa de um médico, precisa de um profissional de saúde para fechar diagnóstico. Realmente, avaliar esses sintomas do intestino, se você não faz cocô, se você é constipado, se você tem diarreia. Não é normal ter muitos gases. Se você 50% das suas refeições você tem desconforto com gases, você tem que investigar. Então eu sempre falo, tem diagnóstico e tem tratamento. Mas o primeiro passo é passar com um profissional de saúde para fechar seu diagnóstico. E aí depois a gente vai começar as intervenções que podem ter de medicamentos, mas também dos remédios que são prescritos no estilo de vida, né? De alimentação, de atividade física, de um sono regular, que é a higiene do sono, e gerenciamento de estresse. Sem isso, a gente não consegue tratar o intestino. É muito bom que a gente coloque isso numa caixinha bem guardadinha. A gente não consegue tratar o intestino só com remédio. A gente vai ter que investir em estilo de vida, em remédios de estilo de vida. Na verdade, os remédios podem agredir, né, o intestino, pelo que a gente lê e pesquisa. A alopatia tem que ter cuidado. Na verdade, o que mais a gente tem evidência que pode alterar ali a saúde intestinal? São os antibióticos. Os antibióticos, eles matam as bactérias daquela infecção, uma sinusite, uma pneumonia, mas também vão matar aquelas bactérias do seu intestino. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter um uso racional desses antibióticos para a gente proteger os nossos soldados de defesa, que são a microbiota. Outro medicamento que faz muito mal são os IPPs, são os prazóis, né? Pantoprazol, omeprazol, eles também alteram a microbiota. Então, a gente precisa usar racionalmente as medicações, os medicamentos todos, os remédios comprados na farmácia, sempre com indicação médica, com o tempo certo, né? Passa numa consulta, mas quanto tempo eu vou tomar aquele remédio? Às vezes a gente fica tomando um remédio, passou numa consulta, fica tomando aquele remédio por ano. De forma aleatória, né? Indiscriminada. Exatamente. Então, e essa questão da síndrome do intestino irritável que a senhora falou, né? Que a gente vê hoje muitas pessoas tendo esse diagnóstico, na verdade é até difícil de fazer o diagnóstico, mas como que é? Como que está o intestino da pessoa? Quais são os sinais que a pessoa possa estar com a síndrome do intestino irritável? De uma maneira simplificada, é um intestino sensível, é um intestino que sente de uma maneira diferente, ele tem um limiar de dor diferente. E, além disso, tem uma alteração na consistência das fezes. Então, essa é a característica. E tem que ter uma temporalidade. Além disso, a gente tem que investigar se a gente não vai ter outras causas orgânicas. Então, fazer alguns exames com hemograma, ver se essa pessoa não tem doença celíaca. A gente acaba fazendo uma investigação positiva para levar a excluir outras doenças, mas hoje a gente tem critérios
de Roma, que seria um critério para a gente poder definir quem teria esse síndrome do intestino irritável. Então, são essas pessoas que têm uma sensibilidade maior, têm dor abdominal, têm cólica abdominal, melhoram quando solta flatos, né? Ou defeca, e tem alteração da consistência dessas fezes. E é clínico, né? Não tem um exame assim que fala assim. Ele hoje, já foi um diagnóstico de exclusão, e hoje a gente tem critérios positivos a partir do Roma. Então, se fecha aqueles critérios, naquela ferramentazinha, a gente já pode dizer que tem síndrome do intestino irritável. Agora vamos falar sobre sistema imunológico. A nossa imunidade também está relacionada ao intestino. Tá, porque a gente pega 70% da imunidade do corpo todo. Então, se a gente tem boa saúde intestinal, a gente tem um bom sistema imunológico. 70%, doutora? 70% da nossa imunidade? Uau. 70%. É muita coisa. Muita. É quase tudo. Você precisa de um gasto para chamar de seu. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque se a gente não tiver essa boa imunidade, se a gente não tiver cuidado com o nosso intestino, quantas doenças a gente pode desenvolver? Então, hoje a gente tem uma pandemia de alergia, a gente tem uma pandemia de doenças de imunidade, de gripe, tudo isso pode se predispor porque a gente não tem um intestino saudável. Então, a gente precisa olhar para esse intestino realmente com muito cuidado, com muito carinho. E a senhora falou um pouquinho sobre os sinais, mas quais outros sinais que a gente tem que observar que vão dizer que o nosso intestino não está legal? Acho que a primeira coisa é a gente olhar o nosso cocô. Eu sei que é um tema polêmico. Mas é preciso falar, a senhora pode falar, pode ficar à vontade. Mas eu preciso olhar o meu. E aí eu olho esse cocô, eu vejo o tamanho dele, vejo a forma, se tem sangue, se tem muco, e vejo a frequência dessas fezes. Então, o que é normal? A gente evacuar até 3 vezes ao dia e também evacuar até 3 vezes na semana. E na evacuação eu tenho que ser livre, leve e solto, como eu sempre falo no consultório. Não preciso ter esforço para fazer cocô. Isso é o primeiro passo, né? Certo. E aí, tem uma relação tranquila com ele. Não ter dor, não ter desconforto. Ter saúde intestinal ter, além de ter uma digestão, ok, seja sem sintomas, eu ter um bom ritmo intestinal. Esse aí é o primeiro passo. Certo. E quais outros sinais? Tem algum outro sinal, a questão da flatulência, algum outro sinal que a gente tenha que observar ali para saber se esse intestino está legal ou não? Além das fezes? De uma maneira geral, a gente vai ver todos os sintomas digestivos. Então, se você tem náusea, se você tem vômito, se você tem os sinais de alarme, que perda de peso, dificuldade de engolir, sangue nas fezes, tudo isso são sinais que você precisa realmente de uma investigação. Para a gente pensar sempre na saúde, a gente tem que pensar, olha, esse intestino, para estar legal, ele tem que ter uma boa digestão e um bom ritmo intestinal. Fora isso, se eu tiver uma frequência alta de náuseas, de vômitos, de gases, de flatulência, eu preciso investigar. Com relação à formação do bolo fecal, e a gente sabe que o intestino hoje ele é muito mais do que formação desse bolo fecal. Ele ele também absorve os nutrientes, né? Então, com relação à alimentação, quais alimentos que não fazem tão bem ao intestino? A gente pode citar alguns? Pode. Açúcar refinado, ultraprocessados. Então, dentro desses carnes ultraprocessadas, salame, presunto, adoçantes também, aditivos, tudo que você faz barulho para desempacotar, a gente já tem que ficar aí com um pouco de ressalva para o intestino. O intestino, o que é bom para o intestino é comida de verdade. E com relação... Se possível, orgânica. De preferência, não é fácil, mas de preferência. Não é fácil. Por que a gente fala do orgânico? Apesar de não ter acesso a todo mundo, é porque ele não tem aditivo. E esse aditivo, ele realmente altera a microbiota. E aí a gente fica, às vezes, achando que está fazendo uma boa alimentação, mas ainda tem aditivo. Mas o que a gente precisa ver? O que a gente precisa de comida de verdade, fruta, verdura? Água. Hidratação, né? Inclusive tá aqui bem evidenciado. Não adianta comer fibra sem beber água. Não vai dar certo também. Com relação ao glúten, como é que é? O glúten faz mal, não faz tanto? E o glúten só faz mal para quem tem uma doença celíaca ou tem sensibilidade ao glúten. O glúten é um prebiótico, um alimento muito bom para o intestino, tá?
desde que você esteja com o intestino saudável ou não tenha sensibilidade. Se você já estiver com o intestino doente ou tiver sensibilidade ao glúten, aí a gente indica um tipo de dieta chamada de básicos médios. E aí o glúten entra nisso, a gente tira o glúten por causa da distensão abdominal, e isso diminui muito a dor dos pacientes. Então o que a gente precisa saber para o glúten? É que cada caso é um caso. Você não é todo mundo. Sabe a história da mãe? Você não é todo mundo. É a mesma coisa com o glúten. A gente precisa de um profissional de saúde, ou de um gastroenterologista ou nutricionista, para que avalie isso e realmente recomende ou não a retirada. Se for retirar o glúten, sempre fazer os exames antes. Isso é uma coisa muito importante. Se for para retirar o glúten, por qualquer que seja a manobra ou nutricional ou nutrológica, a gente precisa fazer os exames antes de doença celíaca. Certo, e agora falando sobre o glúten, nós temos uma reportagem que mostra o crescimento do mercado de alimentos sem glúten, ou seja, hoje já é possível encontrar vários locais que oferecem esse tipo de alimentação. Acompanhe. Os produtos daqui são os mesmos de uma padaria convencional. O diferencial é que todos os alimentos, como pães, bolos, salgados, entre outros, são sem glúten e leite. Opção do Virgínio na hora de levar o café da manhã para a esposa, que tem intolerância a um desses compostos. Tem pouco tempo agora a gente descobriu, né, que a minha mulher ela tem intolerância a glúten e a lactose, né? Então a gente teve que buscar aí opções no mercado que atendessem ela, né? Porque um causa, pode-se dizer aí, né, algumas intoxicações alimentares nela. E o outro causa, de fato, ali a falta de ar, né? Aquele incômodo na respiração vai tampando mesmo ali como se diz, a garganta dela ali, né? O glúten é um tipo de proteína que garante maior elasticidade em alguns alimentos, como massas e pães. Segundo essa nutricionista, ele pode ser vilão para muitas pessoas. Para quem tem doença celíaca, a doença celíaca é relacionado à genética do indivíduo. Para quem tem intolerância alimentar também, no caso é relacionado ao glúten, né? Então, algumas pessoas também têm a sensibilidade. Então, para quem tem a sensibilidade ao glúten, ele, no caso, não vai ser diagnosticado às vezes por algum exame, mas é diagnosticado de acordo com alguns sintomas que o profissional irá identificar. Ainda segundo a nutricionista, é importante ficar atento, pois a intolerância ao glúten pode se manifestar de algumas formas. Sim, aos adultos, né? É mais relacionado aos adultos e aos idosos. Os idosos, quanto mais passa o tempo, vai diminuindo algumas enzimas digestivas, né? Então, temos uma enzima que digere o glúten, né? Então, esse paciente, ele vai ter o quê? A sensibilidade maior ao glúten também. Foi pensando nesse público que a dona Edna, que tem o dom de criar esses produtos, e o Daniel, atender os vários pedidos e montar uma padaria com alimentos sem glúten. Tínhamos muitos clientes que procuravam produtos sem glúten, sem leite, e os industrializados não atendiam pela falta de qualidade, não eram alimentos frescos, e o pessoal reclamava bastante. Então a dona Edna, que ela é muito boa de cozinha, ela começou a fazer o produto, inicialmente ela começou a fazer os testes em casa, deu certo, algumas pessoas encomendavam com ela, só que aí pensamos que tínhamos que profissionalizar mais. Então mudamos o ponto de venda e deixamos de ser uma loja de produtos naturais para ser uma padaria sem glúten. Na hora da preparação desses alimentos, segundo o Daniel, a cozinha deve estar limpa para evitar contaminação com outros alimentos. Todos os equipamentos são comprados de fábrica, para evitar contaminação cruzada. Desde 2002, a Anvisa determina que os alimentos e bebidas embalados que contenham glúten precisam ser identificados. Atualmente, a lei no Brasil obriga que os produtos em suas rotulagens especifiquem se há glúten ou não. Esse produto, por exemplo, visivelmente diz que não contém glúten, além dos outros ingredientes compostos no produto. A questão das rotulagens tem que estar claro, todos os nossos produtos são embalados, nós temos a etiquetadora, colocamos lá todos os ingredientes e avisando que não tem glúten e não tem leite. Intolerância à lactose, intolerância a glúten, frutose, tudo isso que vai acontecendo quando você vai chegando na minha idade,
tive que sugerir então essa padaria porque é realmente o produto que nos interessa e que nos faz bem. Os adultos também que têm uma má alimentação pode ter também algumas doenças relacionadas ao seu intestino, alguma sensibilidade, inflamação no intestino, que também pode causar essa sensibilidade ao glúten. Antes de aderir a uma dieta sem glúten ou acredita que tem um problema com esse composto, fale com o médico antes de remover totalmente de sua dieta. É o profissional que vai dizer se uma dieta sem o glúten é adequada para você. Tá aí uma reportagem especial mostrando que o mercado de alimentos sem glúten cresceu, então hoje é muito mais fácil encontrarmos qualquer tipo de alimento sem o glúten. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na sequência o que podemos fazer para ter um estilo de vida cada vez mais saudável. Daqui a pouquinho a gente volta já. Quando a gente fala de tóxico, a gente fala principalmente do álcool e do tabaco. Então, o álcool realmente ele agride o trato digestório, ele coloca em risco, de acordo com a quantidade que você bebe, a frequência que você bebe, a risco de doenças e até de câncer. E o tabaco é tolerância zero. A gente realmente não recomenda fumar um único tabaco. Quando a gente fala de evitar tóxicos, é evitar, além desses, todas as outras substâncias aí, outros tipos de drogas ilícitas, porque elas vão realmente alterar a saúde do trato intestinal e também da microbiota. A senhora falou, né? A gente começou aí o programa falando sobre a questão do estilo de vida e agora a gente vai entrar com tudo nesse assunto, porque a coisa difícil é mudar o tal do estilo de vida, como eu falei, né? Os hábitos considerados ruins. E eu vi uma questão que eu achei muito interessante, que o estilo de vida, ele aborda justamente a causa das doenças. E a gente nunca para pensar nisso, né? A gente só quer saber da causa, mas e a causa da causa? Que é justamente o nosso estilo de vida, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão do estilo de vida, a relação com a nossa saúde, especificamente com o nosso intestino. 80% das nossas doenças estão relacionadas com o intestino. Então, assim, para a gente ter saúde, a gente precisa abordar o nosso estilo de vida. E a gente, você já até falou, tão difícil mudar é porque o cérebro, ele vai reconhecer aquilo como um hábito. Seja ele bom ou ruim, ele é um hábito. Então, para quebrar esse hábito, a gente precisa fazer intervenções de comportamento. E aí é que está o problema, porque a gente tem muita informação, a gente tem muita orientação, mas como fazer essa mudança? Né? Então, como se alimentar melhor? Como fazer mais atividade? É isso que o médico do estilo de vida faz para suporte para a mudança. E é isso que a gente quer que a senhora nos ensine, né? Mas, primeiro, o que faz as pessoas terem tanta dificuldade, doutora, tantas barreiras para ter justamente uma alimentação mais saudável, prática de exercícios físicos e por aí vai? É uma questão muito individual. Né? Cada um vai ter o seu ponto. Mas tem as questões culturais, tem um comportamento que a gente traz da sociedade, dos nossos amigos, se a gente se movimentou ou não na infância. Então, o próprio estilo de vida da família. Algumas crenças, por exemplo, tem gente que acredita que dormir é perda de tempo. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Mas, principalmente, o experimentar, o incluir. Porque toda vez que a gente fala em mudança de estilo de vida, colocando alimentação, a gente fica, eu vou passar fome, eu vou tirar uma série de alimentos. Enquanto a gente vai colocar mais verdura, mais fruta, mais água, mais fibra. Então, quando a gente muda essa ideia de que a gente vai passar por uma restrição, que a gente vai passar por um sofrimento e vai construir um novo momento, aí a gente consegue colocar esse paciente para fazer a mudança. Outro ponto é saber por que está mudando. Se a gente tem muita dúvida se vale a pena mudar, é aí que a gente tem que realmente ver a causa disso. Então, tratar o diabetes, por exemplo, de um paciente em obesidade ou sobrepeso apenas com remédio, a gente sabe que não é tão efetivo. A gente vai precisar mudar a alimentação dele para poder reverter, fazer mais atividade física. E como fazer isso? Esse projeto ele é muito individual. Então, doutora, agora a pergunta, ou melhor, a resposta de milhões, né? Mas quais outras dicas a senhora pode nos dar para nos ajudar a mudar esse estilo de vida, adquirir hábitos de vida mais saudáveis? Eu acho que é colocar isso em pequenos passos. O que a gente faz? A gente quer sair do sedentarismo para uma atividade que é virar um atleta. Então, começar dando pequenos passos por dia, aumentando o número de passos,
tirando o elevador da vida e colocando as escadas, fazendo pequenas mudanças. Na alimentação, eu vou incluir em cada semana uma verdura na minha alimentação até chegar nos Não é de forma radical, não, né? Eu quero mudar e a partir de amanhã já tiro isso, aquilo outro. A gente tem que pensar que a mudança de estilo de vida ela é individual e para sempre. A mudança é para sempre, a melhoria é para sempre. Não dá para a gente chegar para um paciente que toma refrigerante todo dia e gosta disso, e dizer assim, olha, isso faz mal para a saúde, vamos negociar isso, vamos deixar para no final de semana e depois a gente vai tirando, sabe? É uma negociação para a gente viver melhor a longo prazo. Mas isso tem que fazer sentido para o paciente. Quero muito agradecer a presença da senhora aqui no Hora da Saúde. Foi um prazer imenso recebê-la. Inclusive o Instagram da senhora está aqui na nossa tela. Se para você que nos acompanha, ficou alguma dúvida com relação ao assunto, pode acompanhar a doutora, que tem conteúdos assim maravilhosos lá na sua rede social. Doutora, muito obrigada e a gente espera revê-la novamente aqui na Fonte TV. Eu agradeço vocês, todo mundo que está de casa e falar de um assunto que eu gosto tanto. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui, lembrando você que o Hora da Saúde vai ao ar toda terça-feira às 10h30 da manhã, com reprise às 20 horas. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.